Processo da transformação de plásticos. Júlio Arada. Os polímeros e seus conceitos iniciais. Materiais plásticos. Material aqui tá ligado no lado, né? Da forma que ele vem, moído dentro de bags, né? E nesta imagem aqui, pessoal, uma coisa muito interessante nessa imagem aqui, tá? Esse slide, ele mostra a composição química de alguns plásticos, né? Como elemento carbono aqui, né? Como base. E ele se combina com outros elementos, como o hidrogênio, H2, né? O oxigênio, O2, o azoto, N2 e o cloro, C2. Aqui nós temos alguns polímeros, né? Seus monômeros são unidade de cadeia química. Polietileno são macromoléculas formadas pela união de várias moléculas pequenas, chamadas monômeros. O poliestireno, PS, é um polímero comum, usado em embalagens e isolamentos. O PVC, desculpa que eu tenho dificuldade com essa palavra, pessoal. Policloreto de vinila é um polímero de adição, derivado do monômero cloreto de vinila, esse monômero aqui. E o polipropileno, famoso PP, é um polímero muito comum, conhecido pela sua versatilidade. Polímero vem do grego poli, muitos, meros, partes ou unidades. Então, polímeros quer dizer muitas partes ou unidades. Os monômeros são pequenas unidades que combinadas formam polímero. E a unidade de repetição é a equivalência ou próxima do monômero. Polímero é um composto químico obtido a partir da união de um número de unidades elementares ou monômeros, os quais se repetem sucessivamente. Então, uma sequência de polímeros, né? Elas formam os monômeros, os quais repetem sucessivamente. O plástico. Os plásticos são materiais macromoleculares, principalmente de origem orgânica, derivados do carbono, C maiúsculo, os quais são preparados pela modificação de produtos naturais ou por síntese de compostos de baixo peso molecular. Os polímeros podem ser classificados de acordo com tipo de estrutura química, a forma da cadeia polimérica e a característica de fusibilidade. Homopolímero é um polímero por apenas um tipo de unidade estrutural repetida. O nome já fala, né? Homopolímero. Você vai ouvir falar muito em homopolímero e copolímero, né? Então, o homopolímero ele é um polímero por apenas um tipo de unidade estrutural repetida. Se consideramos A sendo a unidade repetitiva, sua estrutura será AAAA, porque ele é um homopolímero, é único, né? Exemplo de homopolímero, o polietileno, que é o PE, o poliestireno, que é o PS, e outros. Polímero, composto químico obtido a partir da união de um número de unidades elementares ou monômeros, os quais se repetem sucessivamente, né? Seria o que? BBBBB é um polímero, né? Que ele tem uma sucessividade de monômeros, né? O plástico são materiais macromoleculares principalmente de origem de carbono, os quais são preparados pela modificação de produtos naturais ou por síntese de compostos de baixo peso molecular. Nesta imagem aqui, nós temos a estrutura química do homopolímero, né? O homopolímero, ele é um polímero formado a partir de um único tipo de monômero. Neste caso, o etileno, tá? Monômero, etileno, a unidade básica que se repete para formar a cadeia polimérica. Polímero, a macromolécula resultante da ligação de milhares de unidades de etileno. E aqui nós temos as ligações, né? Onde a imagem nos mostra, né, como as unidades de etileno se ligam para formar a cadeia de polietileno. Então, polietileno, ele é um proveniente do etileno. Então, a imagem ilustra como as unidades de etileno se ligam para formar a cadeia de polietileno. O copolímero. Um polímero formado por dois ou mais tipos de meros, né? O nome já fala copo, né? Mais de um. Considerado que A e B sejam os meros de um copolímero, podemos subdividir os copolímeros em alternados. Por exemplo, AB, 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 AB. Tá vendo? E assim vai, ó. AB, AB, AB. Observe esta ênfase aqui, ó. O que é um copolímero? Porque ele é formado, né? De uma cadeia, né? Que podemos subdividir, né? Olha aqui, ó. A, B, 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 A, B. E por assim sucessivamente, de forma, né? Quase que infinita, né? Nós temos os aleatórios, né? Que são, em vez de ser os ordenados, né? Eles, por exemplo, A, B, A, B, 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 A, B, B, A, B. Ou seja, não tem ordem, né? Aleatório. Os blocos, que são A, B, 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 depois A, são formados por blocos ordenados, né?
Observe nessa imagem aqui, né? Estrutura química, né? O nosso slide aqui, ele foca no conceito de copolímero, que é um polímero derivado de mais de um tipo de monômero, tá? A imagem ilustra a estrutura de um copolímero com unidades de etileno e hexeno, mostrando a ligação entre as unidades monômeros para formar a cadeia polimérica. Então aqui, nós temos aqui a ligação química, né, para formar a cadeia polimérica. Então entenda, pessoal, que cada tipo de plástico ele tem a sua estrutura organizacional nas suas macromoléculas. Exemplos de copolímero, tá? A parte, por exemplo, aqui inferior do slide, ela está mostrando para a gente um exemplo de copolímero, incluindo polietileno, tá? Polipropileno, poliestireno de alto impacto, ABS e SAN, tá bom? Então nós temos exemplos aqui, ó, polietilenos, alguns exemplos de... Esses materiais aqui, pessoal, são copolímeros, tá? Esses materiais aqui, ó, são materiais copolímeros, eles aqui, ó. Vou enfatizar, né? Aqui, ó, polietileno, polipropileno, poliestireno de alto impacto, o ABS, o SAN, etc. Nós temos uma porrada aí de outros materiais aí que fazem esse tipo de estrutura copolímera. A cadeia polimérica. A cadeia polimérica pode assumir as formas linear. A cadeia não possui ramificações, ela é linear. O que é linear? Linear é tudo que é... Pensa tudo que é reto. Linha, né? A palavra linear, ela vem de linha, ó. Então essas ramificações, elas são lineares, né? Tá? Nós temos as ramificadas, tá? As ramificadas, no caso dessas ramificadas, o polímero, ele se apresenta ramificado, ou seja, com pequenas cadeias laterais. Em vez de ser lineares, são laterais, né? Observa nessa imagem aqui, que fica bem claro pra gente, né? Nessa imagem aqui, ó. Como que funciona, né? O tipo de ramificação lateral. E no caso, ela difere da linear, que foi a que nós acabamos de falar um pouco anteriormente, né? Reticulada. Os polímeros possuem estrutura tridimensional, onde as cadeias estão unidas por ligações químicas e também ligações cruzadas, que são esses ramos aqui, ó, que eles são tanto feitos, né, em sua estrutura tridimensional, né? Esses ramos aqui, ó, esse tipo de polímeros, né, eles possuem estrutura tridimensional. As suas cadeias são feitas por ligações tanto ramificadas em linhas quanto cruzadas, né? Então, esse tipo de cadeia que é reticulada. Então, quais são os tipos de cadeia, se te perguntar? Cadeia linear, cadeia ramificada e cadeia reticulada, né? Aqui nós temos os tipos de cadeia polimérica, como eu falei, a linear, a ramificada e a reticulada, né? Isso aqui, pessoal, é a base, né, da ramificação do polímero, né? Então, é muito importante, né, você conhecer bem desse conteúdo, e mais importante ainda é você, eu vou te dar uma dica, aprofunda, pega esse material aqui, tá? Coloca no Google ou no chat GPT ou em qualquer aplicativo de inteligência artificial e começa a estudar essas cadeias poliméricas dos polímeros, dos homopolímeros, dos copolímeros, né? Para você ter uma noção melhor, né? E assim, por quê, pessoal? Ah, mas eu trabalho com injeção, para que eu tenho que ficar decorando isso daí? Isso é balela, isso daí não faz sentido. Faz sim, pessoal, é muito importante para você ser um excelente profissional, você entender a base literária do seu trabalho, entendeu? Não é só... Porque nós, né, nós somos muito empíricos, né? Nós trabalhamos de uma forma muito empírica no Brasil. Nós trabalhamos através da experiência, né? E daí a gente vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Mas a gente tem que estudar também. E aqui está a RD Mold, junto com o nosso mestre Júlio Arada, que nos doou esse material para te dar essa base. E eu te falo um conselho de amigo, aproveite, tá? Como nós falamos, né, as cadeias poliméricas, você tem a linear, né? Por exemplo, um exemplo de cadeia linear, o PEAD. O que é PEAD? Isso é de comer, de beber, o que é isso? PE quer dizer polietileno, AD quer dizer alta densidade. Nós temos aqui o PE, que também é polietileno, e o BD quer dizer baixa densidade. Então nós temos aqui dois tipos de situações envolvendo o material que tem a mesma composição química, né, que é o polietileno, né? O polietileno, que é o quê? Quem é o polietileno, né? O polietileno, ele é nada mais, nada menos que o famoso PE, né? Então, o polietileno, ele pode ser tanto de alta densidade, como ele pode ser também, neste caso aqui, de baixa densidade. Ele pode ser material, né, de tanto de alta quanto de baixa densidade.
Não, mais uma vez eu peço desculpas pela letra horrível, mas o importante é o conteúdo. Porque no mouse eu não consigo dominar esse mouse ainda, tá? Acho que daqui uns dias eu consigo ficar melhor nisso aqui. Mas o importante é o conteúdo, tá, pessoal? Deu para entender bem que nós temos o polietileno tanto de alta quanto de baixa densidade? Os dois são polietilenos, porém, um polietileno é de alta densidade e o outro é de baixa densidade, né? Agora presta muita atenção nesse slide aqui, ó. Característica de fusibilidade. Dependendo do comportamento ao serem aquecidos, os polímeros podem ser considerados por termoplástico. Pessoal, isso daqui você vai ouvir falar, se Deus quiser você vai ser empregado nessa área, tá? Que os anjos digam amém. Termoplástico são polímeros que fundem ao serem aquecidos e que se solidificam ao serem resfriados. Termofixos são polímeros que formam ligações cruzadas ao serem aquecidos, tornando-se infusíveis e insolúveis. Qual que é? Eu vou deixar para você aqui, uma letra bem feia para você não se esquecer. O termoplástico, ele pode ser reciclado. O que é reciclado? Ele pode ser moído, tá? E reinjetado, né? Ele pode ser reaproveitado. Agora o termofixo não. O termofixo ele não pode ser o que, gente? Reciclado. O termofixo não pode. São exemplos de termofixo. Deixa eu colocar um X aqui para falar que não pode. Ó. São exemplos de termofixo, tá? Cabo de panela de pressão. Nós temos um monte aí, nós vamos falar um monte disso aí. Mas entenda que termoplástico, pensa assim, como é que você vai decorar bem essa matéria? O termoplástico, ele pode ser reinjetado, tá? Já o termofixo, ele não pode ser reinjetado, tá? Entenda isso, viu? Agora vamos falar de morfologia dos polímeros. Dependendo da estrutura do polímero, ele irá exibir diferentes graus de cristalinidade. Por esta característica, eles podem ser classificados como cristalino ou amorfo. Pessoal, presta muita atenção nisso aqui, ó. Cristalino ou amorfo. Por que isso daqui? Peço até que você, quando você terminar essa leitura, você vá no Google, vá no ChatGPT e coloca assim, morfologia dos polímeros. Cristalino ou amorfo. O que é isso, tá? O Google, o ChatGPT vai te ajudar bastante, a inteligência artificial vai te ajudar bastante nesse tipo de conteúdo, tá? É muito importante, seria muito bom você dar uma olhada nesse tipo de conteúdo, tá bom? O cristalino, ele tem uma baixa energia, alto estado de ordenação nas cadeias das moléculas. Ele tem uma alta cristalinidade e produz uma melhor propriedade de barreira. Se eu te perguntasse qual é o exemplo de plástico cristalino, né? É porque os comentários eu desativei por causa de comentários que não eram muito bons, né, dos haters. Aí, infelizmente, a gente perdeu essa sintonia de engajamento muito forte, né? Mas eu gostaria de ter nos comentários aí um tipo de material cristalino. Mas fica tranquilo, tá? A gente vai ver como é que vai fazer para melhorar isso daí, tá? Bem provavelmente eu vou ver com o YouTube como que eu faço para colocar os comentários, para você estar participando, tirando dúvidas, né? Fazendo um melhor engajamento, sem que os haters escrevam lá palavras de baixo escalão e que não são da base da educação. Os amorfos, eles não possuem uma ordenação. Imagine um prato de espaguete. Não existem polímeros completamente cristalinos, mas existem alguns que são completamente amorfos. A maioria dos polímeros é uma combinação dessas duas morfologias. Em geral, regiões cristalinas são intercaladas dentro do material amorfo. Como uma regra, essas regiões diferem em densidade. Pessoal, vou ficando por aqui, vou parando aqui no slide 21 de 77, tá? O título da matéria de hoje, né? Ela foi o quê? Processo de transformação dos materiais plásticos do grande mestre Júlio Arara, ao qual ele publicou esses livros maravilhosos aqui. Nós vamos ler este em 20 anos, vamos ler este aqui nós vamos ler, este aqui, instrução um pouco depois e rotacional bem lá na frente, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe com algum amigo seu que está precisando de conhecer este conteúdo. Vou te dar uma dica de amigo, tá? Essa parte nossa de injeção de plástico, ela é uma área muito boa. Se você está desempregado, está procurando um rumo na sua vida, não perde tempo não. Cola com o canal RD Moldes que você vai crescer muito. Um forte abraço, fique com Deus, um beijo, amo vocês e até o próximo vídeo.